Apostila Aprender Sempre, Português, atividade 2, a reunião dos planetas. Para conhecer mais sobre o planeta Terra, Joyce, Joaquim e Laura encontram na sala de leitura de sua escola alguns exemplares do livro A Reunião dos Planetas, de Marcelo Oliveira, publicado pela Companhia das Letrinhas. Os estudantes leram na orelha do livro que o autor é professor da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, e trabalha na área de Química. Além disso, tem outros livros publicados para criança. Por que será que os planetas decidiram fazer uma reunião? Antes de eu prosseguir, eu quero mostrar para vocês o que é a orelha de um livro. Então, aqui eu tenho a capa. Aqui eu tenho a contracapa, que é onde tem a sinopse do livro, né? Aquele breve relato contando o que vai acontecer no livro. E alguns livros vêm com essa orelha, ó. Isso é uma orelha. Tem a primeira orelha e tem a segunda orelha. Não são todos os livros que tem, alguns livros têm. Esse aqui, por exemplo, ele conta um pedacinho da história nesse lado, e na outra orelha ele fala um pouquinho da autora, tá? Então, isso é orelha do livro. Assim como os estudantes, faça a leitura da orelha do livro A Reunião dos Planetas e procure descobrir o que ocorreu para os planetas se reunirem e outras informações sobre a história. Utilize um lápis para sublinhar as informações que lhe ajudarão a responder os dois questionamentos. Então, eu vou fazer a leitura porque, infelizmente, não está muito legível, mas você tenta acompanhar pelo que eu te mandei no grupo, tá? O mais interessante é que esses corpos celestes viram personagens de verdade e vivem essa história como gente de carne e osso. Enfrentam problemas, sentem raiva e ciúme, gostam ou não um dos outros, discutem, brigam e fazem as pazes, têm boas ideias ou nem tanto. Quem começa a confusão é o nosso planeta, ou melhor, são os SPTs, os seres problemáticos da Terra. Eles têm inteligência, mas parece que não têm. Ainda bem que os membros do Sistema Solar resolveram tomar providência. Marcelo R.L. Oliveira nasceu em Ituiutaba, Minas Gerais, em 1960. É doutor em Química e professor do Departamento de Química da Universidade Federal de Viçosa. Já publicou 3 livros de literatura infantil: Salada de Fruta, 1990, Catapora, 1993 e Nós e os Bichos, em 2001. João Spaca de Oliveira nasceu em São Paulo no final dos anos 1960. Formou-se em comunicação visual pela Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, e acabou se especializando em desenho de humor. Cartunista e ilustrador, em 2005 recebeu o prêmio de charge no Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Depois de viajar durante mais de 2.000 dias, percorrendo quase 5 bilhões de quilômetros a uma velocidade de 180.000 km por hora, o mensageiro Mercúrio finalmente havia entrado na órbita de Plutão. Tinha a grave missão de convocá-lo para uma assembleia interplanetária. Na mala carregava o que ainda era um mistério para os planetas, documentos secretíssimos, falando de coisas estranhas e perigosas que estavam acontecendo no planeta Terra. Marcelo R.L. Oliveira criou personagens que habitam o céu, as galáxias, o espaço sideral. São planetas, estrelas, cometas, satélites e asteroides, corpos celestes de todo tipo. À medida que a história vai se desenvolvendo, aparece o retrato astronômico de cada um deles. Mercúrio é o primeiro a entrar em cena.
Ficamos sabendo, por exemplo, que durante o dia sua temperatura é altíssima e ele é o planeta mais próximo do Sol, mas à noite cai para menos 170 graus Celsius e ele congela. Outra coisa, é o planeta que gira mais rápido em torno do Sol, e daí o nome que recebeu na mitologia grega. Mercúrio é o mais veloz dos deuses. É por isso que lhe coube a tarefa neste livro de avisar todos os membros do Sistema Solar sobre tal assembleia. Então, fizemos a leitura das orelhas, agora vamos ler as perguntas. A. Essa é pessoal. Você costuma ler as orelhas dos livros e as contracapas? Se sim, por que você lê? Se você escrever não, por que você não lê? B. Eu, por exemplo, eu gosto de ler porque traz informações sobre o livro e aí eu vou ter certeza se eu quero realmente ler esse livro ou não. Já tem pessoas que não fazem questão de saber, escolhem o livro pela capa e leem assim mesmo sem saber do que se trata. B. O que você descobriu ao ler a orelha do livro A Reunião dos Planetas? Então, o que você descobriu sobre esse assunto aqui? O que será que esse livro vai tratar? C. Segundo o texto da orelha do livro, quais informações lhe ajudam a compreender a história? Então, aqui você vai me dizer um dos fatos que o autor colocou aqui, que faz a gente entender sobre o que vai falar no livro A Reunião dos Planetas. D. O corpo celeste é qualquer objeto situado no espaço. Segundo a orelha do livro, o que acontece quando os corpos celestes viram personagens dessa história? Então, tá aqui. Tá aqui no textinho, tá? Se precisar, volta um pouquinho, escuta a minha leitura para tentar responder. E. A orelha do livro antecipa algumas informações sobre qual corpo celeste, o que chamou a sua atenção no breve retrato astronômico. Então, aqui está falando do retrato astronômico, tá? Escuta novamente a leitura se você tiver alguma dúvida. E G. Marque um X no tipo de informação que você encontrou na orelha do livro A Reunião dos Planetas. Como você não vai copiar tudo, você copia no caderno somente aquelas que você encontrou no livro, na orelha do livro, tá? Então, você vai ler conhecimentos detalhados sobre vários corpos celestes, personagens da história. Tem conhecimentos detalhados? Tá detalhando tudo ou tá dando só um resumo? Dados sobre o autor do livro, breve biografia. Sim, né? Tá falando alguma coisa dele. Conhecimento sobre o final da história para alertar o leitor sobre a narrativa. Tá falando do final da história? Dados sobre os 11 capítulos da obra. Será? Dados sobre o ilustrador do livro, breve biografia. Informações de que Júpiter convocou uma assembleia e deu problema. Envolve o SPT, seres problemáticos da Terra. Acho que tem um errinho aqui. E que o problema envolve os SPTs. Então, aí você vai copiar só aquelas que estão falando sobre o assunto. Lembrando, você não tem essa apostila, então você vai fazer as respostas no caderno. Coloca lá, apostila Aprender Sempre Português, atividade 2, A Reunião dos Planetas. Aí põe o número da questão, a letra e a resposta. Não precisa copiar, tá? Não precisa copiar. Qualquer dúvida, estou à disposição.